Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. A igreja é o corpo de Cristo. Mas qual é a sua abrangência? Qual é a sua origem? É sobre isso que vamos falar. Geralmente, a percepção que se tem a respeito de corpo de Cristo está relacionado a prédio, a construção, a pessoas reunidas com a Bíblia na mão, ou quem sabe alguém que esteja falando a respeito de uma doutrina bíblica. E aí, a origem do corpo de Cristo, quando se percebe o corpo de Cristo nessa perspectiva, a sua origem geralmente está ligado à experiência de alguém, ou quem sabe a uma interpretação que alguém possa ter a respeito de algo que esteja escrito na palavra de Deus. Como também aí a sua abrangência, a abrangência do corpo, estará ligado, por exemplo, aos recursos, sejam eles financeiros e até material, que esta igreja ou esta instituição ela possa alcançar. Mas quando se compreende igreja como corpo de Cristo neste universo, quais são os riscos que se corre com esta percepção? Os riscos se tornam claros, porque neste caso, o corpo de Cristo ele vai acabar caindo no exclusivismo, de maneira que todas as pessoas que estão ao redor daquele grupo e que não tiveram uma origem ali ou que não foram abrangidos por ele, eles não fazem parte do corpo de Cristo. Não desfrutam daquilo que de fato é o corpo de Cristo. Mas a pergunta a ser feita é o que de fato é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a manifestação de Cristo na terra, através das pessoas, individualmente ou coletivamente, que se completam no exercício do Evangelho e na mutualidade do amor, adorando a Deus, aonde quer que elas estejam, sem placa, sem prédio, sem limites. Assim como, por exemplo, o apóstolo João escreveu na sua primeira epístola universal dizendo: assim tal como é Cristo, assim somos nós também no mundo. Portanto, irmãos, qual de fato é a origem do corpo? E qual de fato é a abrangência deste corpo? E é por causa deste assunto que eu gostaria de te convidar agora a voltar os olhos comigo para a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia na carta escrita por Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 13. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, e também nós vamos colocar aqui na tela este texto bíblico para facilitar a nossa compreensão, é importante dizer que neste texto bíblico nós vamos encontrar aqui de forma clara, de forma transparente e cristalina, aquilo que de fato é a origem do corpo de Cristo e a sua abrangência. Tudo bem? Olha para a sua Bíblia e enquanto eu estiver lendo, acompanhe comigo essa reflexão. Efésios, capítulo 2, verso 13. Vejam o que o apóstolo Paulo vai escrever. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Percebam que neste versículo, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, ele foi suficiente e capaz de aproximar os que estavam longe. E Paulo estava falando a um grupo de gentios que fazia parte daquela igreja. Percebam que ali em Éfeso haviam judeus que haviam se convertido a Cristo, mas havia também um grupo expressivo de pessoas de outras nacionalidades, por exemplo, os gregos. Então Paulo estava dizendo àquele grupo
que quando o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário, aqueles que estavam afastados da comunidade de Israel, eles foram aproximados pelo sangue de Cristo. Vamos prosseguir na leitura. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e não judeus, fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos, das várias nacionalidades, criasse em si mesmo, na cruz, em Cristo, no seu sangue, um único homem fazendo a paz. Percebam, irmãos, que a ideia de exclusivismo que poderia existir no meio da nação de Israel, o que Paulo chama aqui de muro da separação, é o que falamos no início desta palavra. O exclusivismo, ele faz com que todos à sua volta sejam excluídos daquilo que são os propósitos da cruz de Cristo. Mas na cruz de Cristo e no seu sangue, este muro da exclusividade que faz separação, ele deixou de existir. E então em Cristo Jesus, no seu sangue, ambos os povos, todos os homens, foram reunidos e se tornaram um só homem. Prossigamos na leitura. E reconciliasse ambos em um só corpo em Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela quem? Pela cruz, toda inimizade. Queridos irmãos e amigos, é importante que você observe o que eu vou dizer a partir do que está escrito por Paulo. A origem do corpo de Cristo é a cruz de Cristo. Não por acaso, Jesus declarou no Evangelho de João, escrito por João, que quando ele fosse levantado da terra, todos ele atrairia a ele. A expressão levantado da terra estava relacionado à cruz de Cristo. Portanto, a origem do corpo está na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo, o muro da separação, o muro da exclusividade, ele foi desfeito para que todos os homens em todos os lugares, todos os que olharem para a cruz de Cristo, todos os que creem na cruz de Cristo, no seu sangue, que une agora homens de todos os povos, de todas as raças, de tribos e nações, serão feitos um só corpo em Cristo. Esta é a sua origem. A origem do corpo é a cruz, porque todos são igualados pela cruz, porque diz o apóstolo Paulo aos Romanos que todos igualmente pecaram e por isso todos igualmente carecem da graça de Deus. A cruz é a origem do corpo. E a sua abrangência? A sua abrangência está ligado também à cruz e ao amor de Deus. A sua graça capaz de alcançar todos os homens. A abrangência deste corpo não pode estar limitado, por exemplo, a uma construção, a um grupo exclusivo de pessoas, alguém que se julgue, por exemplo, ser melhor do que os outros, de maneira nenhuma. A abrangência deste corpo é a abrangência da cruz. Por isso, em Cristo Jesus, não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, não há escravo nem livre. Todos nós que estamos ligados à cruz, somos corpo de Cristo. Que Deus te abençoe com esta palavra e que ela encontre lugar no seu coração, porque eu e você, que estamos ligados a esta cruz, somos corpo de Cristo.